Boa tarde a todos e todas. Eu vou pedir que as pessoas se acomodem. Eu queria chamar aqui para participar da mesa o Danilo Ponciani, que é o nosso Ponciano, que é o representante do nosso CA. Eu quero deixar claro que esse é um ato organizado pelo Centro Acadêmico Stuart Angel e que nós estamos aqui pegando carona, tá? Penetra, nós somos penetras, mas quem organizou foi o nosso centro acadêmico, o que mostra Então, eu queria chamar para a mesa também o Ricardo Belchovski e o Dete Pereira de Mello. Carlos Medeiros. Queria registrar a presença do Zé Mariani, que está ali no fundo, que é o cineasta que fez o filme que vai ser projetado. Tá? Eu pediria, vamos sentar. Eu acho que a professora Maria da Conceição Tavares faleceu. Eu acho que esse auditório diz por si só a importância que ela teve e tem na vida de todos nós. Conceição certamente foi um exemplo. Eu acho que foi uma mulher fantástica. Uma vez eu escutei ela falando que... Porque ela realmente falava muito alto, né? Me perguntaram a ela por que ela gritava, ela falava que era para ser escutada. Tá? E ela foi escutada por todos nós, e eu acho que isso é importante ser dito. Também queria dizer que cabe a nós aqui, e esse foi o recado que nós deixamos na página do Instituto, o que cabe a nós é dar prosseguimento ao que ela fez. Prosseguimento a uma ideia de uma economia inclusiva. Prosseguimento à ideia de uma sociedade mais igual. A Conceição teve influência sobre todos nós. Eu já relatei algumas histórias por aí, porque já me entrevistaram em tudo quanto é lado, embora não pertença a mim, coube a mim estar aqui como diretor nesse momento, mas as histórias são várias. Conceição era, acima de tudo, uma professora. Tá? E eu me lembro dela, eu pedi para ela dar uma vez uma aula, talvez tenha sido a última aula de graduação, não sei se foi a última, mas foi uma das últimas aulas de graduação que ela deu na vida. Eram duas aulas num curso de economia brasileira. Uma era sobre o além da estagnação e o outro sobre a substituição de importações. E no além da estagnação, que é de autoria dela e do José Serra, ela tinha uma coisa que ela estava indo contra o discurso que a esquerda adotava naquele momento. E ela falando, o testemunho dela, numa aula fantástica, imagina que era uma sala, para quem conhece as salas aqui do fundo, que cabem 80 pessoas, eu tinha uma turma de 60, mas tinham 120 na sala. E ela falando da dificuldade que foi aquilo. Da dificuldade que foi escrever o Além da Estagnação e apresentar o Além da Estagnação, mas que ela devia isso e que, na verdade, a ciência não permitiria outra coisa. Tá? E ela escreveu o Além da Estagnação nessa tensão constante e talvez eu, pessoalmente, acho o melhor texto dela. Tá? Então, com isso, eu vou passar aqui a palavra para o Danilo, tá? Para o Danilo tecer algumas considerações sobre a professora. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Danilo, sou diretor executivo do Centro Acadêmico. Eu antes gostaria de contar um pouco do relato como que se deu. Foi no sábado de manhã, por volta das 9 horas da manhã, a gente ficou sabendo que a professora Conceição tinha partido.
eu e o Lucas Duda, que é também membro do CA, né? E logo em seguida a gente contactou alguns membros e decidimos por não deixar passar em branco de jeito nenhum esse momento. A professora Conceição, que fez um enorme esforço para que hoje a gente possa estar aqui no dia de hoje, então acho que isso é o mínimo que a gente possa estar fazendo por ela. Mas eu gostaria mesmo de falar em nome dos alunos e olhar no olhar de cada um aqui, um pouco do que eu escrevi, que eu acho que é um pouco da nossa responsabilidade daqui para frente. Eu acho que é com muita emoção que estamos aqui hoje para homenagear a maior economista da história, Maria da Conceição Tavares. Sua partida é uma perda irreparável, mas o seu legado permanece vivo, pulsando em cada um de nós que lutamos por um Brasil mais justo, mais honesto, mais homogêneo e mais igualitário. Conceição nos ensinou a entender que a economia não é apenas números frios e gráficos, mas é um instrumento de transformação social. Ela nos mostrou que por trás de cada dado econômico existe uma pessoa, uma família e uma comunidade. Nos ensinou a olhar para além. Ela nos ensinou a enxergar o rosto do povo brasileiro, mas especialmente dos mais pobres desse país. Cada um de nós temos um papel central a desempenhar daqui para frente. Como estudantes de economia, temos a responsabilidade de usar nosso conhecimento para promover o bem comum da sociedade. Precisamos questionar, criticar, propor alternativas que rompam com as desigualdades econômicas e estruturais diante de nossa sociedade. Devemos ser agentes de transformação inspirados no exemplo de Conceição Tavares. Garanto que o caminho não será fácil. Vamos enfrentar resistências, obstáculos e desafios. Mas a história nos mostra que grandes conquistas só são alcançadas com muita luta e muita perseverança. E é assim que se chama Conceição Tavares, que acendeu em nossos corações e que nos guiará frente a essa luta. Por mais que tente enfraquecer as universidades públicas, por mais que tente afastar o FRJ do debate econômico, jamais nos calarão. Enquanto houver injustiça, desigualdade nesse país, o espírito de indignação presente em toda a vida da professora Maria da Conceição Tavares jamais deixar de habitar no Palácio da Praia Vermelha. Enquanto esta casa estiver de pé, seus ideais estiverem presentes em cada economista formado por esse palácio, brandaremos por justiça social como ela. Acreditamos nesse país como Conceição fez, e é claro, sonharemos os sonhos de Conceição em busca de um Brasil onde o povo tenha seus anseios atendidos. Viva a Maria da Conceição Tavares, que nos deixou um corpo, mas a alma fica, e viva o povo brasileiro que nos deu tudo, e por isso que nós estamos aqui para estar presente e formulando políticas e propostas para o povo brasileiro, que é esse povo que a Maria da Conceição Tavares gostaria de ver um dia tendo um pouco mais de dignidade em suas vidas. Muito obrigado. Então, eu vou passar a palavra para a professora Ildete Pereira de Mello. Ildete. Não sei se eu vou aguentar. Porque para mim é muito... para mim é muito emocionante estar falando da Conceição 2 dias depois da sua cremação, né, que é hoje. E a Conceição é uma longa história. Conceição não foi minha professora, não foi minha orientadora. A minha relação com a Conceição foi uma relação política. Eu sou uma geração 1964, só que eu sou nordestina, sou paraibana. Então, o fato de chegar uma nordestina, na realidade era uma pau de arara. E isso os meus alunos, eu comecei a trabalhar logo em 72 na UF, e a primeira aula os meus alunos não deixaram que eu me esquecesse aonde é que eu tinha, de onde é que eu vinha. Porque abri a boca e o aluno perguntou,
a senhora é de onde? Eu falei, falei de uma cidade do Rio Grande do Sul. Eu era gaúcha. Calaram-se para sempre com a resposta. Então, isso dá uma ideia, quer dizer, eu como Conceição era uma portuguesa. A população portuguesa no Rio de Janeiro, ela é grande, muito grande, mas ela é feita de negociantes, padeiros, negociantes, bares, estão espalhados por aí. Não uma intelectual. Então, e ainda uma mulher. Então, Conceição chegou no Rio de Janeiro no Carnaval, na segunda-feira de Carnaval de 1954. Grávida, recém-casadas e correndo da polícia da PIDE de Portugal. Ela disse que quando desembarcou no navio, na Praça Mauá, as escolas de samba estavam entrando. Naquela época não tinha os palanques, essas coisas. As escolas de samba desfilavam descendo a Rio Branco. Ela disse que ficou enlouquecida com a alegria do povo brasileiro. 1952. A fevereiro de 52. 6 meses depois, tem o suicídio do Vargas. E o Brasil ficou de perna para o ar. A Conceição e o seu marido, o Fausto, o Fausto é o pai dela, eu troquei o nome. Eles eram comunistas. E ele se engajou. A Conceição não, como estava grávida, com o bebê nascendo, Laura estava nascendo, né? Laura nasceu em 2 de agosto de 1954. A Conceição vai construir uma vida. Ele já veio para trabalhar na empresa de engenharia do Rio de Janeiro, que estava, na época, tinha pego o grande projeto de alongar a praia de Copacabana. Já começou aí, na década de 50. Com a Saturnino Brito, era uma grande empresa de construção civil, de construção pesada do Brasil. Então, esses preâmbulos, só para mostrar para vocês, e a Conceição não arranjava emprego. Era estatística e matemática. Porque era mulher, tinha um bebê e não tinha jeito. Aí ela disse, o recurso que todas as mulheres fazem, concurso para estatística e matemática do Instituto Nacional de Reforma Agrária. Aqui é a virada na vida da Conceição, porque ela me contou, ela foi minha vizinha de porta com porta 28 anos, né, antes de ir para Friburgo, de subirem com ela para Friburgo. Ela me contou que ela ficou horrorizada com a distribuição da terra no Brasil. 1% dos proprietários detinha mais de 70% das terras brasileiras, fora as terras que eram do Estado, mas que também não eram aproveitadas. Então, o choque dos dados da distribuição da terra no Brasil foi quem fez a grande mudança na vida da Conceição. Porque é a partir daqui que ela vai se interessar pela economia. E o diploma dela, o marido dela chegou empregado. Um diploma de engenharia da Universidade de Lisboa. A Conceição tinha o diploma de estatística e matemática da Universidade de Lisboa. Emprego, o que é discriminação. Sofreu na pele discriminação. Ela só arranjou um trabalho porque ela fez concurso para a estatística do Instituto Nacional de Reforma Agrária, que era o INIC, de colonização. Não tinha reforma agrária no nome, não, mas ele era para fazer distribuição de terra, para trabalhar a questão da terra. E aí as estatísticas a assombraram. O Bendé estava precisando de uma pessoa que soubesse de estatísticas para calcular
o imposto de renda da pessoa jurídica. E pediu para a turma quem podia fazer isso. Aí o INIC indicou a Conceição. Aqui começou a virada da vida da Conceição. Eu só estou contando isso para dizer para vocês que a vida das mulheres e a busca da profissão e de uma ocupação e um lugar ao sol na academia não é uma questão trivial. E a professora, que seguramente é a maior economista latino-americana, está no panteão dos cientistas brasileiros, também começou a vida gramando discriminações em cima de discriminações. E os seus... aí eu vou chamar as netas, os netos não, as netas também padeceram do mesmo problema. Todas aqui, eu não sei, podem contar discriminações na arranjo de emprego. Eu cheguei no Rio, meu marido veio para ser professor da COP, ele já era doutor, e eu tinha um doutorado francês, que não foi reconhecido, e eu não arranjei emprego. A IBM simplesmente não aceitou a minha inscrição para fazer concurso em 1971, porque eu era casada, tinha 2 filhos, e eles não tinham interesse em contratar, nem permitir que eu fizesse o concurso para passar ou não. Podia ter me reprovado, né? Não aceitaram a inscrição. Então, assim, por aqui vai as discriminações. Vocês imaginem que com Conceição também não foi diferente. Ela também padeceu até construir o seu nome e tornar-se a maior economista brasileira e latino-americana. Ela também teve isso e viveu discriminações pelo seu sexo. Então, vocês mulheres que estão aqui, fiquem todas felizes se já tem lugar ao sol, e que o nosso caminho é um caminho árduo, e foi também árduo para ela, entendeu? Ainda mais árduo porque ela é uma geração anterior à minha, né? A Conceição é de 30, e eu não sou de 43, né? Então eu sou uma geração abaixo, e vocês ainda são mais abaixo que eu. Então, dito isso, quer dizer, então foram essas as questões que nos colocaram juntas. Na época era a luta contra a ditadura militar, porque eu conheci Conceição, quer dizer, eu já vinha da Paraíba marcada, tinha passado pela França e tal, já era meio já viajada, mas eu cheguei no Rio também procurando emprego e fui fazer concurso. O que eu fui fazer? Eu conheci Conceição assim, eu não tinha o que fazer, mas o meu marido era engenheiro eletrônico, e a turma dele, do ITA, que ele era do ITA, tinha uma parte da PUC. Aí eu fui fazer informática na PUC, porque eu disse, não vou ficar sem estudar, porque eu tenho que entrar numa escola. Cheguei lá, imagina, eu não gosto de matemática, eu sou de história, mas não é por aí que vai. Quando eu cheguei, tinha 2 mulheres, uma cadeirante e uma outra menina que era da FINEP, a Norma. Aí a gente se juntou, as mulheres logo se juntaram às 3, e aí começou a confusão, porque a cadeirante era amiga da Jane Soto, que era professora da PUC e do IBGE, e era amiga da Ana Pimentel, que era cadeirante, que era ótima em informática e em matemática. Então, a gente se juntava, eu me juntei com elas para sobreviver. E assim, a Conceição me é apresentada, em 1972, o seu livro. Jane Soto chegou para mim e me mostrou o livro, o primeiro livro da Conceição, que é de 76, eu estou falando dessa... E disse, você conhece essa mulher? 72, é o primeiro livro dela, não é o de 76, não. De 72. Você conhece essa professora? Eu falei, você ouviu falar nessa professora? Eu falei, não, nunca ouvi falar nessa professora. Eu conheço a teoria de desenvolvimento pelo Celso Furtado, até porque o Celso Furtado é paraibano como eu, né? Então, mas era divulgado, o Celso Furtado era o grande teórico da questão do desenvolvimento na virada dos anos 60 para 70, quando eu estou na faculdade e depois, já saindo, já depois que eu voltei da França. Ela disse, essa mulher, Ildete, é importantíssima. Eu acho que você deve ler o livro dela.
Claro que eu fiz. Uma mulher escrevendo sobre economia, eu corri para a livraria e comprei o livro da Conceição e devorei na hora, para entender o que é que estava falando. Foi assim que eu conheci Conceição. Conheci Conceição a acadêmica, a teórica. E por aí eu entrei, pela a turma da Jane, pela turma, eu conheci o pessoal da economia e acabei sendo ir dar aula na UF, mas Conceição era daqui, nessa época ela estava muito fazendo a ponte com Campinas, ela ficava em Campinas, que também a gente tinha também uma perna lá, por causa da engenharia, da eletrônica. O Hermano, o outro colega do João, era da Unicamp. Então, essa é a minha história, e como a história minha com a Conceição se juntaram. E para a política, a Conceição, a minha relação com a Conceição era na política, do MDB ao PMDB. Conceição foi do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Conceição também rodava, era feminista, avant la lettre. E ficava mais calada, mas participava dos órgãos feministas e da discussão da política pública feminista, que o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do qual eu também fui titular, em 85, aqui já é a democracia, né? Já é o tempo do Sarney, que vai se construir a mudança. E, a partir daí, a gente andou o tempo inteiro, da campanha política, fazer toda a trajetória. A Conceição detestou ser parlamentar, porque ela disse que não tinha a menor paciência de negociar, eu sou só professora da bancada, e, portanto, ela dizia isso, eu não sou uma parlamentar do mesmo jeito, eu sou uma professora da bancada. E eu escutei nos corredores da Câmara, vou encerrar, uma conversa do Delfim. Eu estava entrando lá, porque eu frequentava muito, porque eu era do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o parlamento. E mesmo depois também, por causa do movimento feminista. A gente fazia confusão na Câmara Federal, sempre o movimento feminista, nessa luta. Eu encontrei o Delfim. Conceição fez um projeto, pegou o projeto do Fernando Henrique Cardoso de taxação de grandes fortunas e tirou da gaveta e botou. Mas para o projeto entrar no plenário para ser votado, ele precisa que o número de deputados assine o pedido de que o projeto vai para o plenário para ser discutido. Aí o Delfim dizendo para um colega dele do partido, da época era como era o nome do partido? Do PDS. Assina aqui, fulano. Aí ele disse: não, eu sou contra esse projeto, é projeto para taxar grandes fortunas. Ele disse: tudo bem, eu assino também, mas é o projeto que a professora desengavetou, para ele ir para o plenário, e a gente vota contra lá, não tem problema. Você só assina para desengavetar. E aí depois a gente vai para o plenário e vota contra. Esse era o Delfim. Era o Delfim e as suas manhas, né, políticas, mas ele respeitava muitíssimo a Conceição. Eles brigavam. Olha, uma reunião na Câmara, da Comissão de Economia, que era Delfim, Roberto Campos e Conceição, os três eram deputados federais nos idos de 94. Vocês podem imaginar qual era era um ringue interessantíssimo e divertido. Essa era uma das facetas da Conceição, que, escondida naquela braveza de cangaceira, que não, era uma bruta de um intelectual e de uma pessoa sensível com relação aos destinos da população como um todo, e para nós, e mesmo para as mulheres também, para todo mundo. Tá? Muito obrigada por essa homenagem, que eu acho que, para mim, é extremamente emocionante falar dela, e numa plateia que tem tanta mulher, para dizer para vocês: olha, vista a camisa e não tenham medo de ser mulher, não. E enfrenta os homens também, para a gente dividir tudo direitinho. Obrigada.
Obrigado, Ildete. Então, eu vou passar a palavra para o Ricardo Belchovski. Bem, boa tarde a todas e todos. Obrigado ao Centro Acadêmico pelo convite. Eu achei muito correto, viu, Danilo, vocês organizarem, muito bem pensado, muito bonito vocês estarem organizando esse evento 2 dias depois do falecimento da querida mestra. E tem um simbolismo, mais um simbolismo, além daqueles que você colocou muito bem, que é mais ou menos o seguinte. Nós estamos aqui no auditório do Casarão, como ela chamava aqui nosso prédio, né? A Conceição formou, junto com Furtado, Lessa e Castro, o quarteto de ouro do social-desenvolvimentismo brasileiro. Muito bem. Então, nós tivemos esse privilégio aqui na casa de ter o Furtado como inspirador e os outros 3 como nossos mestres, né? Todos os alunos e professores aqui nos orgulhamos muito disso. Cabe a nós, e muito especialmente aos professores mais jovens e a vocês, alunos, né, darem continuidade a esse legado que esses 4 deixaram. Esse é um sentido simbólico que eu extraio da convocatória que vocês fizeram, Danilo. A admiração e o carinho por Conceição, como a gente viu nos últimos dias, são enormes, né? A começar pelo plano humano e pessoal, né? Integridade, generosidade, lealdade para com a família, com os amigos. Eu mesmo usufruí muito dessa generosidade. Eu vou aqui gastar 60 segundos para contar para vocês uma historinha. Eu estava voltando do meu doutorado, começando a tese, a Conceição me convocou. Disse, olha, você tem que fazer um seminário sobre essa tua tese em andamento. Tá bom, Conceição. Estava tremendo que nem vara verde. Cheguei na sala do seminário. Não sei se o João Saboia estava lá, o Carlinhos Medeiros estava. Provavelmente sim. Dália Maimon, que está lá atrás. Você estava? Eu estava. Pois é, então eu balbuciei algumas palavras, dizendo qual era a minha orientação. Ela falou assim, e não tem outro jeito de fazer, não. Passou meia hora do meu seminário falando sobre como é que tinha que fazer, né? E aí, bom, fala aí, Ricardo, fala aí. Eu balbuciei mais algumas palavras, e ela falou assim, e tem outro jeito de fazer? Não tem mais... me deu uma bronca e eu fui anotando, porque eu estava... Foi o melhor seminário, o seminário com maior êxito que eu tive na minha vida. Essa era a gente, que foi pura generosidade e carinho aquela manifestação, né? E também generosa e leal para com as causas políticas, né? Na luta pela democracia plena, por justiça social, soberania. Né? O nacionalismo e a paixão dela pelo Brasil se combinavam com o espírito humanista e universalista. Nunca faltou a ela coragem e entusiasmo para a exposição pública de ideias quase sempre hereges, mesmo nos períodos mais duros da ditadura. Né? Lembremos isso. E, no plano intelectual, uma mente brilhante, solidez teórica em economia, cultura histórica, perspectiva multidisciplinar. Não é que faça análise totalizante, ela sempre até se burlava um pouco disso, né, Miranda? Ela se burlava um pouco disso. Mas é a sensibilidade que ela tinha e que os economistas tradicionais não têm para as disciplinas afins, a sociologia, a ciência política, a história. Para ela, a economia é uma disciplina social e histórica que, para ser bem empregada, requer, claro, conhecimento teórico, mas também análises que saiam do âmbito restrito das tecnicalidades, né? E ajuda a entender a história e a sociedade em toda a sua complexidade. As preferências teóricas e metodológicas da mestra são conhecidas, os clássicos, Marx, no século XX, Keynes, Kaleck, Schumpeter, mas a Conceição foi sempre, essencialmente, uma economista do desenvolvimento, né? Heterodoxa e, por vezes, eclética. E nas análises aplicadas à economia brasileira, ela vai absorvendo elementos teóricos de acordo com as necessidades de reflexão que ela realizava, o que não deixava de dar uma certa liberdade à criação, dar espaço à criatividade para organizar ideias, formular hipóteses e transformá-las em teses, né? A ferramenta principal
como economista de desenvolvimento dela foi o método histórico estrutural da CEPAL, inspirado lá no Prebes, no Furtado, no Aníbal Pinto, partilhada com pares como Oswaldo Sunk e Fernando Fansilber. Outro que exerceu influência foi o Inácio Rangel. E nesse plano intelectual ela foi simplesmente uma das maiores personalidades do Brasil e de toda a América Latina ao longo desses 60 anos. Como sempre resume bem a Ildete, né? Como mulher, ela foi a mais importante intelectual da área de ciências sociais, não é só economia, que não é uma ciência social, em toda a América Latina nos últimos, de todos os tempos. Simplesmente isso. Tem alguma outra? Não. Não. Não tem. Então, existe uma multidão de pessoas gratas a ela pelo trabalho acadêmico que ela realizou ao longo de sua vida na CEPAL, em Campinas e outras universidades, especialmente por tudo que fez aqui no Instituto de Economia da UFRJ, aqui no nosso casarão da Praia Vermelha, como ela carinhosamente se referiu ao espaço físico. E a gente é muito grato por ela ter instigado essa combinação entre solidez em teoria, cultura histórica e multidisciplinaridade, né? Por insistir que a economia é uma disciplina social e por aí vai, né? Para entender em toda a sua complexidade as mudanças de natureza histórica e estrutural na economia e na sociedade. E ela foi autora de uma extensa bibliografia. Entre todos os intelectuais brasileiros, ela foi a principal intérprete do movimento da economia brasileira, né? Especialmente, ainda que não apenas, durante a mudança estrutural da era desenvolvimentista de 30 a 80, ou seja, no período de implantação do capitalismo industrial brasileiro. Ela estudou, explicou como que operava concretamente o processo de investimento que levava à transformação, à dinâmica econômica da transformação. É a macroeconomia dos grandes agregados, integrada a todo o tempo com a transformação produtiva, numa ótica histórica e estrutural. E ela também integrou, logo depois de Furtado, a perspectiva da estrutura produtiva com da estrutura distributiva, que é uma discussão que teve muita força logo depois do censo de 70. E nesse campo da dinâmica do crescimento, ela teve 3 contribuições que foram fundamentais. Em 63, ela publica pela CEPAL, ou escreve, o texto clássico do processo substitutivo de importações. Lá pelo final dos anos 60, o não menos clássico, Além da Estagnação, junto com Zé Serra, com o argumento de que o capitalismo industrial brasileiro estava se implantando ao mesmo tempo com grande dinamismo e de forma socialmente muito perversa. Isso teve um impacto importante em termos conceituais, intelectuais, no movimento político dos anos 70, né? No imaginário coletivo das forças progressistas da sociedade brasileira. Isso foi um grito em favor de uma redemocratização que permitisse pressão popular por uma economia que incluísse a sociedade como um todo nos frutos do desenvolvimento. Isso é a essência política do Além da Estagnação, né? Que acusava o capitalismo perverso. Em 74 e depois de 78, ela escreve 2 textos complementares com a ideia de que o crescimento brasileiro se dava de forma cíclica, né, o ciclo endógeno do crescimento, que também marcou a época da reflexão sobre o processo de crescimento brasileiro. E as contribuições vão muito além do sistema financeiro, a ideia da retomada da hegemonia norte-americana e tantas outras, né? E, além disso, ela foi professora como poucos, né? Aulas inesquecíveis para tantas gerações de economistas. Eu acho que a vida acadêmica em geral, e nós aqui do IE em particular, somos infinitamente gratos à Conceição por ter combinado de forma tão poderosamente inspiradora 3 atributos da atividade intelectual: rigor analítico, criatividade e rebeldia. Mas a gratidão não se restringe ao mundo acadêmico, né? Ela não só sempre mexeu com a cabeça dos alunos e dos colegas economistas e professores, mas ela fez isso com a intelectualidade brasileira em geral, com os tecnocratas, com os políticos, com os governantes, os sindicalistas, os empresários. Ela sempre obrigou todo mundo a pensar grande,
ela obrigou o Brasil a se pensar grande. E nós somos gratos pelo espírito de cidadania e pela energia que ela empregou e transmitiu como guerreira que foi no front intelectual da luta política de uma sociedade mais democrática, melhor e mais justa. Era isso. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Carlos Medeiros... Da campanha. Eu guardei. Antes de passar a palavra para o Medeiros, eu vou falar uma coisa aqui que eu me dei conta, sabe, Carlinhos, que eu estou aqui entre meus professores, tá? Que foram alunos, ou... Não, você não, mas você também não foi minha professora, propriamente dito, mas me ajudou ao longo da vida muito, muitíssimo. Mas, assim, eu estou entre os meus professores que foram diretamente aqueles interlocutores da Conceição, né? E eu pude beber dessa sabedoria, dessas fontes, né? Então, para mim, também é muito emocionante. Aqui a gente tem os nossos alunos que a gente tenta passar isso também adiante, né? Vou passar, então, para o professor emérito nosso, Carlinhos. Bom, muito obrigado pelo convite do Centro Acadêmico. E, realmente, eu acho que essa sala cheia, eu acho que espelha, e eu vejo a juventude das pessoas, espelha exatamente a força, a importância, o significado. Aí são muitos planos que a Conceição Tavares não passou apenas num plano que vamos chamar que atinge as mentes, não, críticas, mas também os corações. Eu já vou explorar um pouco, acho que esse é um tema, talvez, da Conceição, como ninguém conseguiu caminhar nessa dificuldade de... Porque, digamos assim, na história das ideias, há uma percepção que seria o seguinte, quer dizer, quando a paixão está presente, a razão não mora. Quando a razão está presente, a paixão não mora. O trabalho intelectual, supostamente, é um trabalho calmo, que exige a paciência do conceito, que exige o distanciamento do objeto e a calma dos sentimentos. Mas isso não é a Conceição Tavares. Ao mesmo tempo, ela é isso, mas não é. Eu acho que tem digamos assim, uma vida, portanto, de um desequilíbrio permanente, um desequilíbrio no sentido construtivo do desequilíbrio, do caminhar assim de um lado, mas volta, retorna, volta para os clássicos, mas retoma com a paixão, com a indignação. Afinal, o que torna a Conceição, em suas aulas, tão especial era exatamente a capacidade dela comunicar, de falar ao âmago, falar ao coração, falar ao sentimento das pessoas que estão ali. Mas, ao mesmo tempo, não pense que ela quer ou queria apenas adeptos que concordassem com ela. Ela era a primeira a puxar o tapete se dissesse uma bobagem, se falasse qualquer coisa. Não pode falar qualquer coisa. Não pode. Tem que falar a palavra certa. Tem que seguir numa tradição lógica, conceitual, rigorosa. Mas não é para ser tecnocrata.
Não é para ser distante do objeto e das questões da distribuição, dos elementos mais centrais, das condições de vida da população. Não. Estas são as questões, e ela não tinha nenhuma tolerância com o pensamento tecnocrático, o pensamento burocrático, o jeito amesquinhado de usar a razão como uma forma de escapar aos desafios centrais do país. Ela nunca foi isso. Ao contrário, ela sempre jogava na cara. E eu já assisti diversas discussões da Conceição com a alta tecnocracia, com a alta burocracia, etc. E ela caminhava agressivamente, sem medo, dedo na cara, porque ela passava a ira, a indignação de viver no status quo de um país com questões distributivas tão graves quanto a que vivemos no país, historicamente. Ela sempre passava isso. E eu acho que isso é que, digamos, essa capacidade dela se mover no plano das ideias, buscando o rigor das análises dos diversos autores, que, como Ricardo Belchowski falou, ela combinava ao seu jeito os diferentes autores. Na medida em que eles pudessem ser, digamos, contraponto e permitir um diálogo importante entre eles, esses autores, para aprofundar a análise dela do objeto permanente e persistente, que é investigar as condições materiais de vida e de formação da industrialização brasileira, nas condições da sua inserção internacional, os seus desafios, os problemas centrais da população. Como é que tudo isso está junto dentro de um panorama sobre a questão ou os desafios do desenvolvimento econômico? Não era resolver uma coisinha aqui, mas você tem que acertar um probleminha aqui, mas você fazer esse paperzinho, você tem que ajustar essa nota de rodapé. Essa não era a Conceição, isso não era a pegada dela. Ela não estava aí para fazer isso. Isso faz alguns seguidores que quiserem. Ela puxava temas. Ela abria. Vamos olhar essa questão aqui. Vamos olhar essa outra questão. Eu tive a oportunidade pessoal, portanto, para mim é muito difícil, digamos, a minha história acadêmica é uma história em que a Conceição esteve presente o tempo todo. Mas é claro que um dos momentos mais importantes foi que ela foi minha orientadora na minha tese de doutorado. E eu digo que não é fácil ser orientando da Conceição Tavares. Até por as questões que eu estou aqui apontando. A Conceição lia uma frase, está errado! E aí você tinha que refazer, e mexer, e pular. Não era uma vida fácil ser orientado pela Conceição Tavares. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha toda a paciência para examinar amplamente as questões e te puxar. A Conceição odiava a mediocridade. O mais ou menos, a coisa estável, meio plana. Isso não é com ela. Nunca foi. Nesse sentido, a Conceição, por isso mesmo, era uma pessoa radical. Radical do ponto de vista de não aceitar meias palavras ou meias ideias. Eu acho que isso também é que puxa ela e coloca ela num patamar diferenciado. Eu fiz
meu pós-doutorado em Cambridge. E uma vez estava conversando com o professor Rajon Chang, que me disse o seguinte: eu só conheço 2 países em que há um pensamento heterodoxo de economista formado, digamos, no próprio país, e que pode ser uma contribuição. Só tem 2 países, a Índia e o Brasil. Pois bem, quem no Brasil é responsável por esta novidade, eu diria que um grande trabalho foi feito pela Conceição Tavares. O Celso Furtado, mais antigo, e a Conceição Tavares. Mais. Difícil, é claro, porque a Conceição, ela também era uma formadora de quadros. Ela puxava, ela entrava. Então, há o período que eu digo, o Brasil, sobretudo aí em Campinas, ao longo dos 70, era a década digamos, das altas teorias sobre o pensamento estruturalista, sobre interpretações sobre o capitalismo brasileiro, sobre interpretações da dinâmica econômica. Este período gerou a formação também de 2 linhas de pós-graduação que são responsáveis pelo pensamento heterodoxo no país, na Unicamp e aqui no Instituto de Economia, do FRJ, do qual a Conceição Tavares foi a principal figura, com uma perna aqui e uma perna ali, fazendo a ponte, fazendo a articulação das questões, dos problemas. Estes aspectos centrais fizeram da Conceição, talvez, a intelectual mais criativa ou produtiva na nossa área, entre economistas, com um pensamento próprio, um pensamento orgulhoso de si, um pensamento que não está pagando homenagem e buscando publicação para pontinhos na CAPES. Não, você não conhece, você não é o tema dela. Não é o tema dela. A Conceição, uma grande e apaixonada intelectual. Eram essas minhas observações.